Muito boa noite, meus irmãos, muito boa noite, minhas irmãs. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às 6 horas e 58 minutos a mais uma live deste Instagram, deste projeto Espiritismo 24 horas. Hoje nós teremos como convidado o amigo Gustavo Silveira, que vai falar para nós sobre os 500 da Galileia. Lembrando que o amigo Gustavo ele vai fazer uma exposição. Ele vai fazer em 45, 50 minutos uma palestra. Nós deixaremos os comentários ativos, mas solicitamos que, se possível, os comentários sejam afeitos ao tema desenvolvido, tenham relação direta com o tema desenvolvido. E enquanto o nosso amigo estiver falando, não sejam textos muito grandes para não atrapalhar a visão, para não atrapalhar o apreciar da fala. Boa noite para Janice, boa noite para Iraínes, boa noite para o pessoal do Somos Espiritismo. Meus amigos, sigam esse Instagram Somos Espiritismo. Boa noite para Vá Mourão, boa noite para Luzia Alves, Murilo Neves, meu grande amigo, meu grande irmão, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Regina Câmara, que está conosco desde o início aqui, muito boa noite. O Gustavo acaba de chegar. Nós solicitamos a gentileza àqueles que quiserem. Compartilhem essa live com a sua lista de contatos, com seus amigos, vamos espalhar essa palavra cada vez mais. Sem maiores delongas, nós já vamos aqui convidar o nosso querido amigo, o nosso querido irmão Gustavo. Boa noite, Gustavo, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Tudo jóia e você? Maravilha, você lê minha mente, não precisou nem pedir, você já está baixando o celular. Eu tô dando uma corrigida aqui. Tá Deixa ótimo. eu ajeitar um pouquinho a cadeira também. Tá perfeito. Enquanto isso, eu vou até falando aqui, meus amigos, para aqueles que não sabem, Gustavo é uma alma dileta que tivemos o prazer de reencontrar aqui no Instituto Espírita do Amor. E o Gustavo, esse ano, ele se transformou no mentor encarnado do projeto Espiritismo 24 Horas, quando nos auxiliou, foi a peça fundamental, a peça principal para que recuperássemos a nossa conta quando ela foi hackeada. Então, tudo que fazemos hoje, pedimos solicitação e permissão ao Gustavo, porque ele conquistou esse posto aqui no projeto Espiritismo 24 Horas. Hoje vai falar conosco sobre os 500 da Galileia. Quando ele nos trouxe esse assunto, eu falei, Gustavo, que maravilha, porque eu tenho várias dúvidas, vários questionamentos, várias indagações sobre esse assunto. Fica à vontade, meu amigo. Ô, meu amigo, obrigado a todos que estão aí participando. Eu só tenho uma observação a fazer. Você tá ruim de mentor, viu, amigo? Mas Eu tá tô, é muito muito bom. ruim. Tá muito ruim de mentor. Você pode dar uma avaliada aí que, pelo trabalho que você desenvolve, você tem condições de pegar uns mentores melhores, né? Mas, ô, irmão, eu te agradeço muito, agradeço a oportunidade, aí, ao carinho, né, que você sempre tem conosco. Nossas palavras iniciais nunca podem ser outras, a não ser a de gratidão sincera. E sincera não só por tudo que você faz por mim em especial, mas tudo que você faz por todos esses que te seguem, que seguem a sua página, que seguem o seu trabalho, esses que recebem o Evangelho através de você. Nós sabemos que não são poucos. Essa página que tem um trabalho grandioso de divulgação. Então, agradecer a você pelo empenho, pela dedicação, pela responsabilidade, pela seriedade com que você trata o trabalho. Nós sabemos que poucos dão o valor devido a um simples perfil de Instagram, mas que, com a graça de Deus, tem chegado a tantos corações, a tantos lares, vamos dizer assim, ajudando a muitas pessoas a corrigirem a rota. Não é para te envaidecer, não é para... Creio que muitos que estão acompanhando aí conosco concordam comigo, mas com o intuito único de te incentivar a continuar nesse caminho da semeadura que hoje veremos ser tão árduo. Para mim não tem lição que demonstre de forma tão patente, tão autêntica, o que significa seguir Jesus no mundo que estamos. Então agradeço o convite, agradeço de coração e podemos iniciar? Como fazemos? Os corações já estão abertos, por favor.
Então vamos começar. Hoje eu sempre digo assim, eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns temas que talvez tragam um pouco de medo, mas o nosso intuito nunca é trazer terrorismo, né? Mas tão somente demonstrar pelas obras, não por mim, porque eu não valho nada, mas pelas obras que nós já temos, pelos conhecimentos que nós já pudemos ter contato, como esse trabalho é árduo, né, irmão? Envolve hackear conta, ter conta hackeada, envolve briga, envolve um monte de coisa, envolve traição, envolve um punhado de coisas, mas tudo isso em prol de um bem maior, que é seguir o Cristo, que é o que creio seja o nosso objetivo aqui, não é? Quando a gente diz 500 da Galileia, nós automaticamente somos levados ao livro Boa Nova. Esse livro, eu digo que se o Novo Testamento como um todo, né, de Mateus até Apocalipse, tem horas que se comporta como um monte de retalho, um monte de coisas assim esparsas, passagens que não têm muita conexão, retalhos mesmo de um grande tecido. O Boa Nova é a linha de costura que vai traçando ali e unindo todos esses pedaços, juntando esses pedaços. E essa passagem do 500 da Galileia não é diferente. Nós temos uma referência em todo o Novo Testamento, nós temos uma referência a essa passagem que está na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, lá no capítulo 15, versículo 6, Paulo diz assim que Jesus teria aparecido a mais de 500 pessoas, algumas das quais ainda viviam na época. É a única referência que nós temos a essa, vamos dizer assim, aparição do Cristo na época recente do seu desencarne, da sua passagem. Isso está na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. É a única referência direta que nós temos a esse fato. E lá Paulo diz que ele pôde ter contato com algumas dessas pessoas. Só que o Paulo não fala o que Jesus veio fazer. O Paulo diz, olha, ele apareceu, porque Paulo, na verdade, ali no capítulo 15, ele começa a defender a ideia de que Jesus ressuscitou sim. E que se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a pregação seria vã. Então, não adiantaria de nada a nossa pregação pelo Cristo se ele não tivesse ressuscitado. É isso que Paulo diz lá. E aí, então, ele traz assim, notícias que ele tem de momentos que Jesus, vamos dizer assim, apareceu ou se mostrou após a crucificação. E aí ele cita em um versículo apenas essa aparição de Jesus. A mais de 500 pessoas, algumas das quais ainda viviam. Só que Paulo não diz o que Jesus fez, mas com a bênção de Deus, com a permissão da espiritualidade maior, Humberto de Campos pôde grafar nas páginas do livro Boa Nova esse acontecimento que deixa lições a ecoarem ainda por muitos e muitos anos. Quando Jesus, vamos dizer assim, é crucificado, e ali passa aqueles primeiros momentos, Humberto de Campos narra isso, capítulo 29 do livro Boa Nova, passado esses primeiros momentos da crucificação, todo mundo começa a retomar a vida. Então os pescadores vão retomando as suas casas, retomando as suas vidas, mas de repente bate uma saudade. Dá para entender, né? Bate uma saudade daquele Cristo, daquele ser que amava, daquele ser que acolhia. E aí é interessante que Humberto de Campos começa a narrar, e ele diz que batia uma saudade nos discípulos de Jesus partir o pão. Olha que coisa! Jesus não fazia falta pelos milagres, Jesus não fazia falta por andar em cima da água, por curar enfermos. Jesus fazia falta pelo partir do pão, pelo convívio, pelo amor, pela convivência ali com os discípulos. Aquela palavra amiga e sábia que a gente pode acompanhar hoje no próprio Boa Nova, no livro Jesus no Lar, enfim. Tantas obras hoje que trazem
o Jesus íntimo, né? Não o Jesus que está ali cara a cara com um fariseu, que às vezes tem que ser mais enérgico, mas um Jesus íntimo, um Jesus, um irmão mesmo, né? Às vezes a gente tem que aprender a olhar Jesus como esse irmão, um irmão que está do nosso lado e fala assim, vamos lá, você vai conseguir, eu vou te ajudar, levanta, vamos, é assim mesmo. Sabe, esse Jesus que acalenta, esse Jesus, não um Jesus que passa a mão na cabeça, mas um Jesus que fortalece, um Jesus que está disposto ali, ó, do nosso lado. Fala, você caiu, eu tô aqui para te levantar, vamos? E aí a gente vai. Esse Jesus, que é o que Humberto de Campos descreve, que eles estavam sentindo falta, mas é óbvio. É óbvio. Imagina o olhar desse homem, o olhar que ele tinha, o que ele era capaz de transmitir numa palavra, a força moral que ele tem. Então dá para entender que eles tinham saudade. Até eu, né? Até nós estamos com saudade. Então dá para sentir essa saudade deles. E aí Jesus, então, no momento em que uma grande quantidade de pessoas, daí o título, né, 500 da Galileia, se reuniam ali próximo ao Monte das Pregações, aquela, vamos dizer assim, aquele lugar em que se ouviam o Sermão do Monte, em que se ouviam as pregações, as parábolas. Ali, uma comunidade reduzida, 500 pessoas reunidas, com uma saudade e um sentimento de que Jesus voltaria, eis que Jesus aparece. Jesus aparece e ele não fala, porque Jesus não precisa falar. Não é uma questão de falar, é uma questão de sentir. E diz Humberto de Campos que cada um sentiu no íntimo do coração as palavras de Jesus. O discurso é um pouco longo. Eu não vou cansar todo mundo aqui com a leitura, mas eu queria ler alguns trechos. Porque, como diz o William, para não perder o brilho do texto, né? O Boa Nova eu acho interessante. Você vai fazer o estudo do Boa Nova, você fala, gente, eu não quero ler o capítulo inteiro para não cansar, mas eu vou ter que ler, eu vou cortar 10% dele. Eu vou contar 10% e ler 90. Mas aí, Jesus dá um discurso que talvez você possa ler e falar assim, ah, mas isso era lá no começo. Talvez hoje não é mais assim. Então eu trouxe aqui duas referências, uma é essa do capítulo 29 do Boa Nova e uma outra, para que a gente veja que o discurso é o mesmo. Então não tem como a gente esperar coisa diferente disso que está aqui quando a gente engaja no trabalho do bem. Podem mudar as formas de vamos dizer assim, de passar por isso que Jesus disse. Pode-se mudar as formas, mas a essência do que a gente passa é a mesma. Diz Jesus, amados, eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Parece contraditório. Eis que enviei os meus discípulos como ovelhas no meio de lobos. Ovelha no meio de lobo dá errado para ovelha. Não dá certo. Então, Jesus aparece para Ananias, é até engraçado, né? Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, está narrado. Jesus aparece para Ananias e fala assim, Ananias. Aí Ananias levanta, eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus fala assim, então, tem um moço chamado Saulo, que é de Tarso, ele está no local tal, preciso que você vá lá curar ele. Aí o Ananias, que tinha levantado assim, eis-me aqui, Senhor, aí o Ananias fala assim, Senhor, o Senhor sabe que o Saulo ele veio aqui para me matar. E o Senhor quer que eu vá lá. Porque Jesus é isso. O dia que a gente não se surpreender com Jesus, ele deixou de ser Cristo. Isso. O dia que Jesus não me surpreender mais, ele deixou de ser Cristo ou eu me tornei um.
Exato. Enquanto eu estiver nessa posição que eu estou, ele vai me surpreender. Então ele mandou Ananias, a ovelha, no meio do lobo, que era o Saulo. Para quê? Para curar. Para curar. Então ele mandou os discípulos não para serem mortos, mas para iniciar um processo de cura deles próprios e dos outros. Humberto de Campos vai narrar lá no Cartas e Crônicas, capítulo 7, ele vai narrar uma ida de Kardec a regiões umbralinas, em que o benfeitor que acompanha Kardec diz que Jesus auxiliou o resgate de todos os imperadores romanos, de todos que participaram da crucificação, porque Jesus é isso. Jesus é ovelha no meio de lobo. Jesus é incoerência para o mundo mesmo. E aí Jesus prossegue. Depois deles, depois dos discípulos, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Aí aqui ele começa a descrever como que é trabalhar para ele. Então, aqui começa a história. Aqui começa a passagem. Para entrardes na posse desse tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Aqui ele lembrando coisa que ele já tinha dito. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas ele prossegue. Fala assim, mas quanto tempo que vai ficar nessa situação ruim? Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Então a gente está no trabalho do bem, as coisas começam a dar errado, a gente acha que está desamparado. Mas acontece que é muita pretensão. Querer que o trabalho no bem triunfe sem nenhum problema num mundo de prova e expiação. É desejar muito, é querer muito de todos, porque nem sempre as pessoas estão prontas. Nem sempre elas estão prontas. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. A chaga, isso aqui é lindo. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Trabalhar para o Cristo é isso aqui. Então vai ter conta hackeada, vai ter. Vai ter gente que vai te enganar. Vão ter pessoas que vão rir na sua frente, mas nas suas costas vão te martelar, vão te apunhalar. Trabalhar para o Cristo é isso. Jesus não está enganando ninguém. Jesus não está dizendo assim, olha, vem para mas é uma beleza trabalhar para mim, você não sofre nada. E toda vez que você está chorando eu apareço. Não é isso. Não é isso.
O que Jesus está trazendo aqui é o bom senso de querer trabalhar no bem num mundo onde o mal impera. É doloroso. Então, por que que tem que sofrer? Precisava ser assim? Precisava ser sofrido? Precisava ser doído? Não. Questão 738 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, na 737 eles falam que os flagelos destruidores são importantes para o progresso humano ser mais depressa. Aí Kardec pergunta na 738, mas Deus não poderia empregar outros meios para fazer a humanidade progredir? Aí os espíritos dizem assim, pode e emprega todos os Emprega. dias. Todos os dias. Mas, num mundo em que às vezes a gente está tão apegado à questão material, em que a gente ainda não percebeu, ou pelo menos não interiorizou a questão da imortalidade da alma, num mundo onde a gente ainda se atenta mais às questões da matéria do que às questões do espírito, passa facilmente despercebido as boas oportunidades que a gente tem de trabalhar, de fazer o nosso progresso. E aí, então, vem essas situações mais difíceis. Jesus não está enganando ninguém. Então, não pensa que vai ser fácil. Não pensa que vai ser tranquilo, porque não vai. Não vai porque nós não estamos num estágio em que as coisas, em que fazer o bem é tranquilo. É desafiador ainda hoje. Ainda hoje. Então vai ter muita gente criticando, vai ter muita gente traindo, muita gente falando mal, muita gente inventando coisas. Vai ter. A questão é a gente pegar isso aqui que Jesus falou e usar isso, vamos dizer assim, de escudo. Como que eu já sei que não vai ser fácil, mas vou trabalhar mesmo assim. Eu já sei que eu vou ter pessoas que vão tentar me destruir. Já sei. Quando isso acontecer, em vez de ficar com raiva, falar assim, esse é o desafio que Jesus me falou que eu teria. Mas eu falei que eu ia dar outra referência. Porque talvez, embora o Boa Nova seja um livro que foi elogiado até por pessoas que desconsideram a obra de Chico Xavier, o Boa Nova, a pessoa falou assim, a obra do Chico não vale nada, mas o Boa Nova é bom. O Boa Nova ficou legal. Então, mas mesmo assim a gente pode falar assim, mas será que foi assim mesmo, né? Será que Jesus disse isso mesmo? Então nós vamos pegar mais uma mensagem que foi dada por ninguém menos, ninguém mais do que o Espírito da Verdade, que nós sabemos ser o nosso próprio mestre. Para quem que Jesus, vamos dizer assim, para quem que o Espírito da Verdade dedicou essa mensagem? Para Allan Kardec. Quando? 12 de junho de 1856, isso está no livro Obras Póstumas. O Espírito da Verdade começa a descrever como que seria a missão de Kardec. Então você pensa assim, codificar o Espiritismo, que coisa maravilhosa. Imagina você estar ali com os médiuns assim, com efeito físico, com mesa girando, com psicografia mecânica, uma psicofonia inconsciente. Aí você evoca o espírito vem. Que coisa maravilhosa, que processo maravilhoso. Diz o Espírito da Verdade assim. Kardec está com dúvidas sobre a missão dele, porque ele recebeu de alguns espíritos algumas comunicações dizendo que ele tinha uma missão especial. E o primeiro pensamento de Kardec é: eu não sou digno de uma missão especial. Tem gente muito mais capacitada do que eu para fazer isso. Então ele diz isso, pede a assistência dos bons espíritos, se assim for. O Espírito da Verdade diz que ele vai ter assistência. E aí Kardec pergunta assim: que causas poderiam determinar o meu mau lucro? Seria a insuficiência das minhas capacidades?
Por que pode dar errado? É porque eu não estou capacitado? O Espírito da Verdade diz, não. Ou seja, não é por incapacidade. Falar, mas é pelo quê, então? A missão dos reformadores é prenhe, cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que rude é a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para que em seguida fiques tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até mesmo da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Olha o que o Espírito da Verdade falou para Kardec. Assim, você vai ser humilhado, desprezado, enganado, traído. Você não vai poder descansar muito. Você vai ter hora que você vai dormir em cima do trabalho. Você vai ter pessoas que vão te abandonar no meio do caminho. As que você mais confiar não vão ser confiáveis. É isso, quer? Você vai morrer antes da hora. Quer? Daqui a pouco eu dei a resposta de Kardec. Porque ela é linda. Não está no tema, não. Mas eu vou pedir uma licença para ler, porque ela é... Porque às vezes falam assim, vocês idolatram Kardec. Nós não idolatramos ninguém, porque isso não tem no movimento, isso não pode ter em doutrina espírita. Mas isso não quer dizer que nós não vamos admirar esse homem, porque a integridade e o bom senso que ele teve na condução da codificação foi extraordinário. Mas daqui a pouco eu leio. Mas então, entende o que é o trabalho com Jesus? Fala assim, mas eu não tenho a missão do Kardec. Fala, mas você tem a sua. Eu tenho a minha. Graças a Deus que eu não tenho a do Kardec. Porque se é a do Kardec, vocês vão ficar sem doutrina espírita. Porque numa pergunta dessa aqui eu respondo, não. Se você quer, eu falo, obrigado. Você vai morrer antes, seus amigos vão te trair. Imagina, você fala uma coisa, publica outra. Você dá uma orientação, disseminam outra. É agoniante, é angustiante. Só que é muita pretensão querer que tesouro da terra seja do céu. Nós não estamos aqui, vamos dizer assim, Kant dizia isso. Kant dizia assim, que o mal do ser humano é acreditar que está aqui para ser feliz. Porque em buscando essa felicidade que não existe, a gente se frustra e nunca alcança. Então, o que você quer ser? Eu quero ser feliz. Mas o que é felicidade para você? Porque se felicidade for gozo material, aí você vai ficar a vida inteira procurando isso e você vai ter um pouquinho, mas vai falhar um pouquinho, vai frustrar um pouco. Nossa. Então não tem que florear nada. Aqui a gente começa a entrar no ponto mais importante da nossa fala de hoje. Não tem que florear nada, porque o trabalho de Jesus não é de flor. O trabalho com Jesus é de espinho, a flor está no céu. Então nós temos que começar a, vamos dizer assim, a escalar essa atividade do bem, entendendo que primeiro tem o espinho, a flor está lá em cima. Não adianta querer fazer um trabalho no bem tranquilo aqui na Terra. Eu li recentemente um livro da Sueli Caldas, chama Testemunhos de Chico Xavier. Eu recomendo a leitura para todo mundo que quiser conhecer o Chico. Ali nós temos Chico Xavier assim, na intimidade. Eu até falei para ela, mandei um e-mail para ela, falei assim, Sueli, aqui nós temos Chico Xavier na intimidade.
Porque ali nós vamos ver as dores, as dificuldades. Já imaginaram a quantidade de obsessor que Chico devia ter atrás dele? Querendo fazer ele parar, desanimar, para que ele interrompesse o trabalho no bem? Fala assim, nós não temos a missão do Chico, mas nós temos a nossa. Para Jesus não existe missão grande e missão pequena, existe missão. Eu tenho uma, Uriel tem outra, todo mundo que está nos acompanhando aqui tem a sua, Chico teve a dele, Kardec a dele. O fato é que nas devidas proporções, todos nós vamos passar por isso, porque isso é o trabalho com Cristo. Isso é o trabalho com Cristo. Então não adianta florear nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez a gente tenha um ímpeto de trazer pessoas para a doutrina espírita. Aí como que você traz a pessoa para a doutrina espírita? Fala assim, é uma beleza. Você vai lá, assiste palestra, toma um passe, participa de um estudo, mas é uma maravilha, só gente boa, não tem melindre. O que você está fazendo? Você está iludindo a pessoa. Porque está floreando. Está colocando perfume artificial. Onde não tem. Aí fala assim, vamos lá, é uma beleza. O trabalho acontece assim, a distribuição de cesta acontece numa paz. Ninguém briga com ninguém. Trabalho de sopa, então, é uma maravilha. Você fica rindo do começo ao fim. É uma beleza. O que é isso? Está floreando o trabalho. Não estou dizendo para chegar para a pessoa e falar assim, olha, doutrina espírita é um inferno. Não. Só que não precisa, vamos dizer assim, perfumar nada. Apresenta como é. Porque Jesus está apresentando como é. Fala assim, então vai ter momento que você vai ficar triste, que você vai ficar desanimado. Vai ter momento que você vai achar que você está sozinho. Só que o que a doutrina espírita está te falando? Você não está. Vai ter momento que você vai ver a pessoa que trabalhou 40 anos no movimento espírita, ela vai cometer o maior disparate que você já viu na sua vida. Mas essa pessoa, o que a doutrina espírita está te ensinando? Ela também está em luta com ela mesma. Então, às vezes a gente vai assim, sabe, Uriel? Eu vejo que a gente vai assim, dando uma maquiada, né? Assim, mostrar às vezes a cara como é, fica muito feio. Aí fala assim, deixa eu dar uma maquiada aqui, porque Kardec não preparou direito, deixa eu dar uma arrumada. Aí tenta fazer do espiritismo o que ele não é. Então o espiritismo tem trabalho, tem luta, tem sofrimento, sim. Porque não adianta pensar que duas pessoas orgulhosas vão conviver num trabalho sem brigar, sem ter a rixa, sem ter vamos dizer assim, um momento. A questão é saber transpor isso. Nós vamos ler a resposta de Kardec aqui e depois eu vou ler só mais um pouquinho do Boa Nova para a gente ter noção vamos dizer assim, da postura de Kardec, o exemplo da postura de Kardec e o que vamos dizer assim, Jesus, como que eu posso colocar? Como que Jesus narra os frutos dessa luta. Quando Para minha isso mãe quis ir sai... para perdão. quando a minha mãe quis ir para casa espírita, né, quis começar aí, falei, mãe, e eu conheço minha mãe é muito impetuosa. Eu sou muito impetuoso, mas a minha mãe eu sou 80% menos impetuoso que ela. Falei, mãe, pelo amor de Deus, eu falava assim, ela vai com toda a calma possível, reza para entrar e reza para sair, porque senão, aí eu até brincava com ela, porque senão a casa espírita que você acaba com ela. Exatamente, meu amigo, exatamente. Então a gente tem que prevenir a pessoa. Fala assim, ó, é uma maravilha, mas no céu, aqui na terra é luta. Né? Deixa eu te falar, uma pessoa vi aqui, uma pessoa perguntou o livro do Isso. Chico. Testemunhos de Chico Xavier, a autora é Sueli Caldas Schubert, tá bom? Então só porque me apareceu a pergunta aqui. Mas o que é a questão? Às vezes a gente está maquiando as coisas, em vez de apresentá-las como elas são. Onde mais a gente vê isso no movimento espírita? Numa discussão muito acalorada, muito incentivada hoje em dia, que é como é que a gente traz o jovem para a casa espírita?
como que a gente traz o jovem para a casa espírita. Essa é uma discussão tão, vamos dizer assim, tão importante, que eu tive a oportunidade de estar no Festu, Fórum Espírita de Tupaciguara, no ano passado, e houve um momento de mais de 1 hora de debate com pessoas entendidas do assunto, e a questão é como que a gente traz o jovem para a casa espírita. Vi e aprendi muito lá. Inclusive, eu tinha até um pezinho atrás, assim, com o evento jovem, sabe, Uriel? Eu falava assim, mas será, né? Será que é assim mesmo e tal? E, de repente, ali você vai vendo a importância desses Sim, eventos que chamam, vamos dizer, que incentivam a participação do jovem. E sim, são importantíssimos. Eu não estou aqui para dizer que não são, porque são. Eu tenho uma gratidão imensa a um evento espírita. Então, se não fosse um evento espírita, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, assim, tem que fazer mesmo, tem que chamar mesmo. Só que eu tenho um receio de que talvez para atrair o jovem, a gente tenha tornado a casa espírita igualzinho o mundo que ele tem lá fora. isso. Aí vira aquela questão do Haroldo, né? Que inclusive você já compartilhou. A pessoa vai na casa espírita e ela encontra de tudo, menos o espiritismo. Né? É Exato. como, aí o Haroldo dá o exemplo, né? É como se você entrasse numa padaria para comprar pão. Aí você chega lá e fala assim, eu quero pão. Aí a pessoa fala assim, não, aqui a gente só vende carne. Assim, Assim, pão não tem? Falo, não, pão não. Tem frango, tem boi, né? Mas pão não tem, tem carne. Ah, mas então, isso não é uma padaria? Isso é um açougue? Falo, não, é uma padaria. É uma padaria. Só que não tem os elementos de uma padaria, mas é uma padaria. Então a gente tem que ter um cuidado para não transformar a casa espírita no mundo que o jovem tem lá fora. Quer envolver arte? Acho que a arte, ela tem um poder de penetrar corações que a letra às vezes não tem. Então, quer envolver arte? Envolva, mas contextualiza essa arte dentro das obras de Kardec. Pega o Livro dos Espíritos, pensa se não dá uma peça boa de teatro, você pegar a intervenção do mundo espiritual no mundo físico e fazer uma peça sobre obsessão. nossa, que maravilhoso isso que você está falando. Põe esses meninos para trabalhar conceitos doutrinários, quer ser por arte, por música, não importa. Porque às vezes fala, ficar lendo é muito chato. Mas se você acredita que é chato, como é que você vai passar prazer nisso? Então, pense em outras formas de passar, mas passe doutrina espírita. Porque Maravilhoso. daqui a pouco, a gente está conversando com um jovem dentro da casa espírita, fala assim, você já leu o Livro dos Espíritos? Aí fala assim, livro de quem? Fala, dos Espíritos. Fala, não, isso eu não conheço não. Falei, o Kardec? Falei, Kardec? Quem? Esse nome, acho que eu já ouvi falar. Acho que eu tenho uma vaga lembrança. Então, aí eu fico pensando assim, sabe, Uriel? A gente quer atrair o jovem para a casa espírita em que momento da vida dele? Quando ele está com 14, 15, 16 anos. A gente quer trazer uma pessoa para dentro da casa espírita que está descobrindo os prazeres da vida, que está descobrindo a liberdade, que está descobrindo, vamos dizer assim, todas as coisas prazerosas que o mundo tem, as companhias, as amizades, aquela, vamos dizer assim, aquela responsabilidade de tocar a própria vida, essa pessoa que está nascendo para a vida, descobrindo a vida, é nessa hora que você quer trazer ele para dentro da casa espírita? Então a pergunta que eu faço não é como é que a gente vai trazer o jovem para a casa espírita. A pergunta que eu faço é que hora que nós vamos começar o movimento de conscientização de pai e mãe para trazer a criança para a evangelização? Maravilhoso. Como é que você quer trazer um jovem para a casa espírita que nunca esteve na casa espírita? Fala, aproveita enquanto ele está ali com 5, 6, 7, 8 anos, que ele não tem vontade própria de jeito nenhum, e leva ele. É muito interessante a gente observar assim. As pessoas dizem assim, não, mas religião a pessoa tem que poder escolher. Tem. Sabe que hora? Quando ela tiver mais de 18 e não estiver sob sua responsabilidade. Nessa hora, sim. Mas você tem que dar base para ela. Tem que dar base. Porque senão ela vai escolher o mundo. O mundo é muito mais convidativo. Você tem que dar Exatamente. base.
Tem que dar a base. E aí a questão é, você deixa ela escolher se ela vai para a escola? Você chega para o seu filho de 5 anos e fala assim, filhinho querido, você quer ir para a escola hoje? Você faz isso? Não faz. Então por que o ensino de Jesus é menos que o do mundo? Por que o Maravilhoso. ensino de Jesus é menos importante do que o ensino do mundo? Leva ele para a casa espírita. Eu falo, minha mãe narra aqui muitas vezes, eu fui chorando para evangelização. Que isso? Tem que confessar, eu ia chorando. Mas pergunta se eu tinha escolha. Não tinha. E aí tem aquele movimento que é, você vai para a casa espírita até os seus 12, 13 anos, que você é obrigado a ir, depois fica muito árduo para os seus pais, eles desistem, você afasta, mas aí você volta. Não vai precisar da dor para voltar. Vai precisar da saudade. Perfeito. Por quê? Porque eu já estive lá. Aí a casa espírita vai ter para mim um gostinho de infância. Olha que maravilhoso isso. O problema é que aí talvez a gente não tenha esse movimento de levar a criança para a evangelização e aí quer trazer o jovem e faz o quê? Oferece para ele o que ele tem lá fora. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se dentro da casa espírita ele tiver exatamente o que ele tem lá fora, ele fica lá fora, ele não vai entrar. Nós não temos que fazer da casa espírita um mundo. Nós não temos que reduzir a casa espírita ao mundo. Nós temos que mostrar que na casa espírita ele pode ser alguém melhor do que ele é lá fora. Nossa. E não precisa florear nada, não. Apresenta a doutrina espírita como ela é. Dá livro dos espíritos para eles estudarem. Planeja formas de se estudar a doutrina espírita, de forma, às vezes, um dinamismo maior, né, Uriel? Põe a Sim. arte, põe a música, mas põe doutrina espírita naquilo, e se o jovem quiser ir embora, deixa ele ir. Porque Jesus não falou assim, olha, mesmo se você não quiser me seguir, eu vou mandar um laço no seu pescoço e vou te arrastar comigo. Jesus não faz isso com ninguém. Com ninguém. Então, nesse trecho que eu li do Obras Póstumas, se eu tivesse lido um pouco, se eu tivesse começado um pouquinho antes, eu não comecei porque ia ficar muito, muito extenso, mas um pouquinho antes, o Espírito da Verdade diz para ele assim, e você tem o seu livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada. Você não tem que fazer, você não é obrigado a fazer nada. Você aceita se quiser. Agora pensa. E eles falam assim, e se você fracassar, não se preocupe, vem outro no seu lugar, porque a revelação Sim. divina não está assentada na cabeça de um homem. Então deixa eu te contar uma coisa. Kardec não era insubstituível. Kardec poderia falhar. Kardec poderia desistir. O que eu quero dizer? Nem Kardec foi laçado pelo pescoço para fazer o que ele tinha que fazer. Somos nós que estamos laçados? Bom, se não estamos laçados, está na nossa vontade. Então, está na vontade do jovem, vir ou não. Eu vou fazer de tudo para que ele fique, mas se ele decidir ir, que vá. Talvez ele retorne. Pela dor, infelizmente. Mas retorne. Acontece que eu tenho que dar, como você bem colocou, sempre bem, bem sensato, tenho que dar as bases. Então começa a evangelização, dá uma foto de Kardec para a criança colorir, dá uma foto de Jesus, põe ali uma imagem para ela ter contato com aquilo, para ela saber que existe. Porque lá na frente, talvez isso venha na memória dela. Depois de muitos anos, eu comecei a lembrar de todas as minhas aulas de evangelização e a importância que elas tiveram. E vai ser muito mais fácil atrair o jovem para a casa espírita se ele já tiver estado lá. Uhum. Não vai precisar florear nada. Nós temos que apresentar como é e dizer para ele o que Jesus vai dizer ali para os 500 da Galileia depois. Porque até agora nós estamos só no espinho. Assim, cadê essa flor que não chega? Vai chegar. Eu só queria ler. A resposta de Kardec é bem curtinha. Ela não tem nada a ver com o tema. Vocês me perdoem. Não tem nada a ver com o tema. É só porque isso aqui é um exemplo de postura. Veja o discurso que a Espírita Verdade deu.
traído, humilhado, ferido, abandonado, esquecido, menosprezado, mal falado. Vai morrer antes, né? Vai morrer antes. Quer? Quero. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Nossa. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Olha a grandeza desse Espírito. E às vezes a gente larga o trabalho do bem porque discutiu na hora ali de montar a pizza. Tava montando a pizza, aí eu tava colocando de um jeito, a pessoa falou que tinha que ser de outro, briguei e fui embora. Assim, porque a nossa missão não é a de Kardec, não significa que nós não vamos enfrentar os desafios, nós vamos, mas proporcionais, né? Mas vamos. Então nós vamos ser desafiados no nosso orgulho, na nossa vaidade, nós vamos ser desafiados na nossa persistência, na nossa perseverança. Mas se você quer, quer. Então vamos ver se você quer mesmo. Você quer mesmo que tudo dê errado? Ou você só quer se tudo der certo? Você quer fazer o trabalho no bem, mesmo se você não tiver, só se você não tiver dificuldade, ou eu posso pôr algumas dificuldades no teu caminho que você será capaz de superá-las? Tem que ser um mar de rosas, ou você suporta a coroa de espinhos? Essa é a pergunta. E aí Jesus vai testando a gente, porque às vezes a gente quer abraçar uma tarefa como a do Chico e não foi capaz de abraçar uma tarefa de passista. Nossa. Quer ser um médium psicógrafo conhecido mundialmente, mas você não dá conta de dar um passe, sem brigar com os outros. Né? E aí Kardec escreve uma nota. Essa mensagem foi recebida em 12 de junho de 1856. Kardec escreve essa nota. Em 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois. 10 anos e meio depois. E aí Kardec diz assim: 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, atesto que ela se realizou em todos os pontos. Ó. Pois esse foi, ó, uma beleza. Foi rosa o tempo inteiro. Pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, com a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiava, com mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. Aí isso aqui que ele vai dizer agora é ótimo. Porque quando você diz para uma pessoa que dentro da casa espírita não tem problema, você está iludindo tanto ela, mas tanto, porque olha o que Kardec fala. A Sociedade de Paris, o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Olha, gente, olha o absurdo.
Falar que Kardec ganhava dinheiro com o espiritismo e pagava as outras pessoas para concordar com ele. Nunca mais, olha isso. Olha isso. Então, antes de você aceitar a tarefa de codificador, né? Quando a gente tiver assim outros mundos, assim, fala assim, olha, agora você vai codificar a doutrina espírita. Então, antes, você lembra disso aqui. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez, sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Isso é Kardec. Isso aqui é Kardec. Assim, eu vou sucumbir de cansaço? Não, não vou. Mas vou passar por algo proporcional a isso. Ou melhor, vou ser convidado a passar. Eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso escolher abrir mão do trabalho e ficar numa posição mais tranquila ou enfrentar o desafio com bom ânimo, com disposição. Quem enfrentar, a gente pode enfrentar reclamando também, né? Mas eu enfrento com disposição, sabendo que isso são provas que Jesus me coloca, não para que eu caia, para que eu supere e possa abraçar tarefas maiores ainda. Então, como que nós vamos chegar a dirigir um centro espírita que ajuda milhares de pessoas se a gente não consegue dirigir um trabalho de passe? Como? Como? Bom, a questão é, se aguentar, né, o Emmanuel diz assim, o Emmanuel é bem sutil, né? Ele diz assim, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Tá aqui a definição do Emmanuel, que eu particularmente Emmanuel, falo. Ó. Imagina você, assim, o Chico tinha 21, né? 21 anos, assim, tranquilo, né? Empolgado com a mediunidade. Aí chega um guia espiritual e fala assim, olha, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Aí você larga a tarefa, né? Não, aí você continua. Por que que você continua? Voltamos ao Boa Nova. E aqui já para encerrar. Porém, diz Jesus, no desenrolar das batalhas sem sangue do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma de vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Incessante. Gozareis em vós, como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes, sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança às loucuras humanas, minha verdade onde se perturbe a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, que é a Terra, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor
do nosso Pai em obediência feliz à sua vontade augusta. Essa é a recompensa. Quer? Mas até lá tem que crucificar. Até lá tem que crucificar, né? Isso aqui é quando chegar ao fim. Isso aqui é quando chegar ao Caramba. fim da tarefa cristã. E aí você É, percebe que a felicidade está na estrada. tá na estrada. Tá na estrada. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Gustavo, você sabe que eu sou um apaixonado pela sua fala, eu sou um apaixonado pela sua pessoa, e hoje, particularmente, o que você falou, eu estava precisando ouvir. Eu fico com dó de você, porque você está na função de mentoria de um espírito muito, mas muito imperfeito. Hoje você foi um verdadeiro mentor, não só hoje, desde que conheci, tem sido um verdadeiro mentor nos nossos passos e muito, 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 muito obrigado pelas reflexões brilhantes da noite de hoje. Eu não tenho outra palavra, não tenho outra palavra. Eu que agradeço, agradeço a todo mundo. Não pude ler os comentários, mas agradeço de coração as pessoas que estão conosco, que se dedicaram aí a ouvir um pouquinho. Eu não vou dizer das minhas palavras, não, porque hoje eu mais li, né? Mas que a gente possa, esse é o meu desejo sincero, que a gente possa levar essas falas de Jesus, não são minhas, são falas do Cristo. O trabalho no bem não é fácil. Mas ele não disse que o trabalho ia ser fácil, ele só está dizendo que a chegada vale a pena. Amém. Amanhã, Gustavo, nós vamos ter aqui a Gabriela, a Gabi, lá do Cientista Espírita, um perfil fantástico no Instagram também, recomendo que acompanhe. E amanhã ela vai conversar para nós com toda a experiência que ela tem na área da psicologia, que ela tem na área da mente, em confortar os corações. Ela vai conversar conosco sobre a questão do luto, em seu aspecto geral. Ela me mandou o roteiro, vou falar uma coisa com você, está muito bacana, muito bacana. Convido você a estar conosco, as pessoas que nos acompanharam também, e fale para as outras pessoas também. Gustavo, tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa. Meu irmão, meu amigo, seu coração bondoso, sempre a nos iluminar. E espero. Aqui, Gustavo, você já tem cadeira cativa. Inclusive, quando nós partimos dessa, não vou dizer para melhor, né? Porque a gente se conhece, mas quando nós partimos dessa, você é do Espiritismo 24 horas, tá bom? Eu não tenho competência para isso, não. Eu vou estar lá esperando. Vou estar assim, ei, amigo, aqui tá bom, você tem ideia. Um abraço, Gustavo, um abraço a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Tchau, Obrigado, boa tchau. noite, pessoal. Tchau, tchau.